Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus seja louvado por tudo, Ele é tão bom, não é? Ele cuida da gente, cuida da nossa família, Ele guia os nossos passos. Verdade que uma dificuldade ou outra sempre aparece no caminho, mas quando a gente está com Deus, a gente não tem o que temer. Que a presença do Senhor seja cada dia mais real na sua vida. O texto bíblico para hoje, livro do Gênesis. Começo da Bíblia, Gênesis 45, leia os versos 4 e 5. Está escrito assim: E José disse aos seus irmãos: Agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. A história de José é uma das mais emocionantes e profundas de toda a Bíblia. Desde jovem, ele enfrentou situações extremamente difíceis. Foi traído pelos próprios irmãos, foi vendido como escravo, levado para uma terra estrangeira e mais tarde, injustamente, José foi acusado e preso. Sua trajetória parecia uma sequência de injustiças. Imagine a dor de ser rejeitado pela própria família. Imagine o sentimento de abandono, de confusão, de não entender porque tudo aquilo estava acontecendo com ele. Em muitos momentos seria natural pensar que Deus havia se esquecido dele, mas Deus nunca havia saído do controle. Mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor estava trabalhando nos bastidores. José foi levado ao Egito, passou por provações, mas também foi preparado. Sua fidelidade, mesmo em meio ao sofrimento, o conduziu a uma posição de grande responsabilidade. Se você conhece a história, sabe, José se tornou governador do Egito. Anos depois, acontece um dos encontros mais marcantes da Bíblia. José reencontra seus irmãos, aqueles mesmos que o haviam vendido, agora estavam diante dele, vulneráveis, precisando de ajuda. E José poderia ter escolhido o caminho da vingança, claro, isso seria natural. Essa opção, provavelmente, lhe passou pela mente, mas ao final José escolheu enxergar a história sob a perspectiva de Deus. Ele reconheceu que, apesar da maldade dos seus irmãos, Deus havia transformado aquela situação em algo maior. O que parecia ser o pior acontecimento de sua vida, ser vendido como escravo, foi justamente o que permitiu que ele estivesse no lugar certo para salvar muitas vidas, inclusive a da sua própria família. Entretanto, é importante lembrar que isso não significa que o sofrimento de José veio de Deus. As coisas ruins não têm origem em Deus. A traição, a injustiça e a dor são consequências de um mundo quebrado, de vivermos num mundo de pecado, de maldade. Mas o que essa história nos ensina é que Deus é capaz de transformar até as piores situações em instrumentos para o bem. Existe algo em sua vida que parece sem sentido? Alguma dor que você ainda não conseguiu entender? Eu lhe garanto que mesmo quando nós não enxergamos, Deus está agindo. Ele pode pegar aquilo que foi feito para o mal e transformar em algo que gere vida, crescimento e propósito. Não por acaso o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja, não significa que todas as coisas em si sejam boas. A ideia é, Deus age por meio de todas as coisas, sejam boas ou ruins, sempre para o bem daqueles que o amam, daqueles que vivem os seus propósitos. Vamos orar? Bendito Deus, como é bom saber, Pai, que mesmo nas horas mais difíceis da vida nós não estamos sozinhos.
E quando o mal nos alcança, o Senhor só permite isso quando de alguma maneira esse mal pode ser transformado em bem, em crescimento, em aprendizagem, em vitória e em salvação eterna. Louvamos-te por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.